Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo repouse em nossos corações. É muito bom ouvir canções que falam sobre o Natal, ouvir sobre o nascimento do nosso Senhor. Mas antes de refletirmos sobre a mensagem dessa noite, eu gostaria de destacar a presença de um casal de amigos, o Gabriel e a Grazi. São amigos nossos, eles são membros da Igreja Batista Boas Novas, acertei? É isso mesmo? Tá bom? Um prazer imenso recebê-los aqui, que Deus abençoe e que retorne quantas vezes desejar, né? E aqui também não é tão distante, tá bom? Irmãos, para meditar essa noite eu separei o seguinte tema: Natal, o presente do Pai. E não é em Coríntios, viu, Larissa? Graças a Deus, né? E o texto base, bem conhecido nosso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Acho que dá para os irmãos lerem junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Santo amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que revela o amor do Pai, palavra que revela o presente que nós recebemos do Natal. Nós glorificamos e louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Que a Tua palavra possa tocar aos nossos corações e assim possamos entender a verdade do Teu Evangelho. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, apesar de esse texto ser um versículo bem conhecido, e acredito que seja o mais conhecido da Bíblia, talvez Salmo 23 seja tão conhecido quanto, é um texto que eu acredito que nem sempre ele é bem compreendido. Mas é um texto que revela a verdade do Natal. Mas não apenas o Natal do calendário, que nós estamos acostumados, né, e aguardamos tanto chegar essa data no final do ano, para reunirmos com os nossos familiares. Mas é um texto que revela um Natal dentro de uma outra perspectiva. E na prática, ele demonstra a manifestação do amor eterno do Pai, ou do amor de Deus para conosco. Assim, esse texto, ele mostra que Deus não apenas observou o mundo. E isso que é maravilhoso nesse presente de Natal que o Pai nos oferece. Mas ele interveio. Deus não apenas olhou para a nossa dor, mas ele decidiu nos curar. No Natal, ele apenas não viu a nossa necessidade, mas ele fez algo muito além. Ele enviou o seu Filho unigênito para suprir as nossas necessidades. E através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, ele decidiu, escolheu nos salvar. Quando eu falo que esse texto talvez seja mal compreendido, é porque nós encontramos na realidade de muitas pessoas a primeira parte desse texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso sim é uma realidade, mas só essa primeira parte do versículo, ela não revela toda a verdade que nós precisamos lembrar no Natal. Nós precisamos lembrar que esse presente que nós recebemos, ele requer de nós também algo importante, que podemos resumir como uma palavra: responsabilidade. O texto de João 3,16,
ele não revela apenas o amor de Deus, mas ele revela também a nossa responsabilidade diante desse presente que nós recebemos, diante do amor de Deus manifestado em nossas vidas. Por isso eu gosto de dizer que Deus amou a todos, mas o amor dele é efetivo e o presente de Deus, ele é efetivo àquele que crê. Então, meus irmãos, fica um alerta para cada um de nós e para todos aqueles a quem nós tivemos a oportunidade de refletirmos sobre a mensagem do Natal. Que nós temos uma responsabilidade sobre a manifestação desse amor de Deus. E a nossa responsabilidade é crer. Parece ser simples, ser fácil, mas a nossa crença em Deus, para que recebamos esse presente de Natal, vai além de verbalizarmos a nossa fé. Mas quando nós verbalizamos a nossa fé, ela precisa ser também uma realidade em nossos corações. A celebração de Natal não deve ser apenas uma festa em família, reunião com os amigos. Apesar de tudo isso ser bom e ser importante, mas refere-se a uma crença real, em que Deus enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, quando ele disse, porque se com sua boca confessar a Jesus Cristo como o Senhor, mas se em seu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então o apóstolo deixa bem claro que não basta apenas eu confessar, eu preciso confessar, e o meu coração ele não pode duvidar. O meu coração precisa crer. Crer que o Senhor Jesus veio ao mundo, e o presente de Deus foi o nascimento do seu próprio Filho, aquele que era um com ele em essência, que pisou nesse mundo, o mundo em que nós vivemos. Então, irmãos, hoje nós temos uma noite bem extensa, digamos assim, de programação, então não vou me alongar muito, mas apenas 72 minutos serão suficientes. Mas eu quero pensar, irmãos, sobre essa mensagem hoje. Vamos pensar sobre esse presente que recebemos de Deus, nosso Pai. É brincadeira o tempo, tá bom, irmãos? Primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos. Um presente que revela o amor do Pai. O presente nasce exclusivamente do amor de Deus. E o que eu quero dizer com isso é que nós não fizemos nada. Não há nada que o Senhor encontrou em nós que pudesse justificar esse presente que nós recebemos. Deus teve misericórdia das nossas vidas e buscou nos reconciliar com Ele mesmo. Enquanto nós buscamos no mundo respostas, Deus ofereceu a nós o seu amor. E quando nós buscávamos explicações, e quando nós nos afastamos de Deus, por conta das nossas falhas, que nos deixa cada vez mais distante do nosso Senhor, Ele cada vez mais se aproximou de nós. E através do seu amor, Ele nos mostrou que o Natal não é o merecimento, mas é a manifestação da sua graça. E por isso devemos celebrar como os meninos aqui cantaram. E como nós vamos continuar cantando. Que o nosso Salvador nasceu.
Deus manifestou a sua graça a nós, e nós não merecemos esse amor que foi manifestado. Recebemos esse amor de graça. E a manifestação desse amor precisa estar bem claro para nós, que o amor de Deus é ativo e não apenas afetivo. Isso significa que ele não é um amor apenas de sentimentos ou de palavras que são ditas. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Um sentimento é passageiro, mas o amor de Deus, ele é manifestado diferente. Ele não é um sentimento humano como nós conhecemos como paixão, que tem um prazo de validade. Deus manifestou o seu amor por nós, e isso foi uma decisão eterna. Significa que o Pai ignorou a nossa miséria, a nossa realidade, e Ele se envolveu nas nossas necessidades e transformou completamente a nossa vida. E a nossa situação de miserável pecador para alguém que foi justificado pela manifestação do Natal, por essa manifestação do amor de Deus, o nosso Senhor. O presente de Deus, o presente do Pai, é um presente profundo e transformador. E o texto que nós lemos, esse pequeno versículo bem conhecido, ele deixa isso bem claro. Porque o apóstolo João, ele diz que esse amor, que Deus amou de tal maneira. Essa palavra tem um sentido para nós de uma limitação humana na compreensão do tamanho desse amor. Quando o apóstolo diz de tal maneira, ele demonstra para nós que nós não podemos compreender a extensão, a profundidade desse amor de Deus. O amor de Deus é um amor que atravessa a nossa culpa, que alcança a nossa dor e restaura a nossa realidade e a nossa história diante de Deus e diante da eternidade. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essa fé que temos em nosso coração, ela foi estendida pela manifestação do amor de Deus. O presente que nasce do amor. O presente que se estende do amor. Quem entende o amor? Quem compreende o amor? Esse sim sabe o que é o Natal. E consegue compreender a extensão desse presente de Deus. E esse amor, ele é manifestado de uma maneira tão maravilhosa, porque, como eu disse, ele não foi por merecimento nosso, ele foi de graça. Mas esse presente custou caro, para quem teve que pagar por ele, viu? É um presente que custou muito caro. O céu ofereceu o melhor que ele tinha para nós. Olha que maravilha. Vejam se isso não é motivo de louvor e de celebração. Pois nós sabemos que o Pai não enviou um anjo. Ele não enviou um profeta. Ele também não enviou um mensageiro. Ele deu o seu Filho. E isso revela que não há preço maior que poderia ter sido pago para a nossa salvação. Esse é o espírito de Natal. Esse é o sentimento que nós devemos ter diante dessa realidade, dessa celebração. O texto diz que Deus deu o seu Filho unigênito.
o seu único filho, ele ofereceu para nós. Eu gosto do que o apóstolo Paulo continua dizendo sobre essa manifestação do amor de Deus. E também na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 7, ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que até alguém se anime a morrer por um justo, mas aprove a Deus, pelo seu amor para conosco, que de fato Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, olha que maravilha é o Natal. Cristo nasceu para cumprir a obra redentora em nosso favor. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por essa lembrança do nosso Senhor e do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor, lembrando dessa obra que o nosso Senhor fez. Esse presente que Deus deu ao mundo é um presente que aponta para a cruz desde o seu nascimento. O nosso Senhor Jesus foi um rei que nasceu já sabendo da sua morte. O anúncio da sua vinda, aquele bebê na manjedoura, já apontava para o Calvário, já apontava para o sacrifício. O Natal abriu a porta para o Gólgota. O nascimento de Jesus foi um momento de celebração. Para nós foi maravilhoso essa celebração, mas custou muito caro para Deus. Um presente que custou caro, porque a nossa salvação teve um preço alto. O melhor que o céu tinha para nos oferecer, Ele nos ofereceu. Irmãos, quando nós vamos comprar alguma coisa, geralmente nós procuramos o melhor preço, né? Procuramos o período de novembro, em que diz que dá para pagar a metade do preço, né? Nós ouvimos muito falar disso. Porque nós valorizamos aquilo que é nosso, o nosso dinheiro. Eu sei que existem pessoas que são um pouquinho mais descontroladas, mas na maioria das vezes a gente tenta, né, sempre que possível, procurar o melhor preço, avaliando, claro, também outras questões. Então a gente avalia de maneira geral o maior custo-benefício. E assim nós tomamos as nossas decisões quando falamos de consumo. Isso está certo. Isso é louvável. Mas quando nós pensamos no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, em que Ele ofereceu o melhor que tinha no céu, o seu Filho, para morrer em nosso lugar, nós lembramos que Deus não economizou no seu amor conosco. E o que é importante refletirmos também é que esse presente não tem validade. Não tem um prazo. Não é até hoje ou até amanhã. A promessa de Deus, ela não volta atrás. O nosso Senhor, Ele não recolhe o seu presente quando nós falhamos. O nosso Deus, Ele não muda de ideia. Ele não suspende a sua oferta. Assim, enquanto houver mundo, a salvação está disponível para cada um de nós. A salvação está disponível àquele que ainda não crê. Isso nos faz refletir sobre a nossa urgência, de falar para todos quantos precisam ouvir,
sobre o verdadeiro sentido e qual é o presente que o Pai nos deu de Natal. Vamos concluir, irmãos, pensando que a cada ano que se passa, nós lembramos de celebrações, lembramos do Natal, daquilo que aconteceu no curso da nossa vida. Porém, o Natal é um presente novo e contínuo. A nossa vida, ela passa, a nossa vida, ela tem um fim, a nossa vida, ela é marcada no decorrer do tempo pela nossa fraqueza. O tempo se passa e o nosso vigor, ele se vai, as nossas forças, elas perdem o seu vigor, nós ficamos enfraquecidos e a vida passa rapidamente. Mas a oferta de Deus, o presente de Natal, ele continua, ele permanece firme e transforma vidas até hoje. Porque Deus nos oferece uma vida que é eterna. Ele nos oferece uma eternidade que não expira. E oferece algo que é maravilhoso no Natal. Quando pensamos em um presente de Natal, a nossa mente pensa em algo, em algum objeto. E não foi isso que foi entregue para nós. No Natal, o presente do Pai não foi algo que Ele nos deu, mas foi alguém que Ele nos deu. E quem recebe Jesus, recebe tudo que o céu pode oferecer. Irmãos, nós recebemos tudo que o céu pode oferecer. Nós recebemos tudo que Deus poderia ter entregue por nós. Deus não economizou no seu amor para conosco. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Um Feliz Natal, os irmãos.